Evangelho de Mateus, capítulo 12. Naquele tempo, num sábado, Jesus estava atravessando um campo de trigo. Seus discípulos ficaram com fome e começaram a arrancar espigas e a comer. Quando os fariseus viram aquilo, disseram a Jesus: Olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no sábado. Ele, porém, respondeu: Por acaso, vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que a ele não era lícito comer, nem também aos que com ele estavam, a não ser somente aos sacerdotes? Ou, por acaso, vocês também nunca leram na lei de Moisés que os sacerdotes, ao ficar trabalhando no templo aos sábados, desobedecem à lei e ficam sem culpa? Eu, porém, digo que aqui está alguém que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que as Escrituras querem dizer com "Eu quero de vocês compaixão em vez de sacrifícios de animais", não condenariam pessoas inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. E partindo, Jesus foi para a sinagoga deles. Havia ali um homem que tinha uma das mãos paralisada. E eles, a fim de o acusarem, perguntaram a Jesus. É lícito curar nos sábados? E ele respondeu: Qual de vocês será a pessoa que, caso tenha uma ovelha, e se a tal cair em um buraco no sábado, será que você não se esforçará para tirá-la de lá? Ora, quanto mais vale um ser humano que uma ovelha? Assim, pois, é lícito fazer o bem nos sábados. Então disse para aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restaurada, ficando sã como a outra. Os fariseus foram embora e começaram a fazer planos para matar a Jesus. Mas Jesus, sabendo disso, foi embora dali. Muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes. E lhes advertiu para que não contassem a ninguém quem ele era, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Aqui está o meu servo, fui eu que o escolhi. Eu o amo, e ele me dá muita alegria. Porei nele o meu espírito, e ele proclamará justiça para todas as nações. Ele não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. A cana esmagada ele não despedaçará, o pavio que está apagando-o não apagará. Ao contrário, ele persistirá até que a justiça triunfe, e então todas as nações depositarão nele suas esperanças. Depois disto, algumas pessoas levaram até Jesus um homem cego e mudo, pois estava possuído por um demônio. Jesus o curou e ele passou a falar e a ver. E todas as pessoas se admiravam e diziam: Será que este homem é o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, falaram: É pelo poder de Belzebu, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Porém Jesus, sabendo os pensamentos deles, falou: Todo reino dividido contra si mesmo é destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá. Se Satanás expulsa a Satanás, contra si mesmo está dividido. Como, pois, permanecerá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, então por quem vossos filhos os expulsam? Portanto, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se eu, pelo Espírito de Deus, expulso os demônios, logo o reino de Deus já chegou sobre vocês. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e saquear seus bens, sem primeiro amarrar ao valente? Só então poderá roubar a casa dele. Quem não é comigo é contra mim, e quem não ajunta comigo, espalha. Por isso eu digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos seres humanos, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E qualquer um que falar palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas qualquer um que falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem na era presente, nem na futura. Entendam, uma árvore boa dá seu fruto bom, uma árvore má dá seu fruto mau, pois uma árvore é conhecida por seu fruto.
Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Eu, porém, digo que de toda palavra imprudente que as pessoas falarem, dela prestarão contas no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram, Mestre, queremos ver de ti algum sinal. mas ele lhes deu a seguinte resposta: Uma geração má e adúltera pede sinal, mas não lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os de Nínive se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai de alguém, anda por lugares secos buscando repouso, e não o acha. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E quando chega, a encontra desocupada, varrida e em ordem. Então vai, e traz consigo outros 7 espíritos piores que ele. Eles entram e moram ali. E a última condição de tal pessoa se torna pior que a primeira. Assim também acontecerá com esta geração má. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. E alguém disse: A tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Porém, ele disse em resposta ao que falou: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão sobre seus discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe.